porque é de extrema importância vocês estarem realizando o checklist antes de abrir o aparelho, antes de prestar manutenção. Em qualquer iPhone que você for abrir, você deve estar fazendo o checklist primeiro. Vou contar uma história que aconteceu aqui recentemente na nossa loja. É comum isso acontecer. Uma cliente trouxe um iPhone 7 Plus para a gente trocar o seu display, pois ela havia derrubado o aparelho e o aparelho dela trincou o vidro, porém ainda estava funcionando. Ela trouxe para a gente fazer a troca do display e a gente realizou o checklist no aparelho e observamos que a câmera traseira 2x não estava funcionando. Antes de abrir o aparelho, a gente já entrou em contato com a cliente e falou: olha, o teu aparelho ele está funcionando normalmente, porém a câmera 2x a gente testou e ela não está funcionando. A gente só está avisando para você e quer saber se a gente pode seguir com o procedimento, se você tem interesse também em trocar a câmera. Ela falou: não, mas a minha câmera estava funcionando, e eu expliquei para ela que pelo fato dela ter derrubado o aparelho, pode ter sim danificado a câmera do aparelho dela. E o que aconteceu? Ela derrubou o aparelho, trincou o display e não testou a câmera antes de trazer, ou seja, a cliente ela não sabia que a câmera estava sem funcionar. Mas pode acontecer também casos de onde o cliente mal intencionado leva um aparelho para você fazer uma manutenção e depois de você realizar a manutenção, esse cliente vai informar que não está funcionando determinada função depois que você abriu o aparelho. Isso também é comum aparecer, surgir cliente mal intencionado querendo culpar você de um problema que o aparelho já tinha. Nesse meu caso, a cliente não sabia e antes de a gente abrir o aparelho, a gente informou para ela que a câmera 2x do iPhone 7 Plus dela não estava funcionando e que pode ter sido ocasionado o problema devido à pancada. Inclusive, ela falou que depois que o aparelho caiu, ela não usou a câmera, por isso ela não tinha o conhecimento de que a câmera do aparelho dela estava sem funcionar. Então, vamos realizar o checklist nesse aparelho. Peguei a senha com o cliente, na verdade. Vamos desbloquear o aparelho para efetuar o checklist. Vamos começar pelo botão Home. Está funcionando. Vamos testar agora se a biometria desse aparelho, se ela está funcionando. Vamos em Ajuste, Touch ID, Código. Vamos digitar o código. Vamos tentar cadastrar a nossa biometria. E a gente vê que o aparelho está reconhecendo a nossa digital, então a biometria do aparelho também está funcionando. O botão Home foi testado, vamos testar agora os botões de volume. Funcionando. O botão de silencioso está funcionando. Agora vamos testar o sensor de proximidade desse aparelho. Não está funcionando. O sensor de proximidade desse aparelho não está funcionando. Vamos testar o alto-falante. Ajustes, sons e tato, toque. Está funcionando, está vibrando também. Agora vamos testar as câmeras. Câmera traseira, câmera frontal estão funcionando. Vamos testar o flash desse aparelho. A gente pode testar tirando uma foto ou então ligando a lanterna, deslizando aqui para cima e ligando a lanterna. E a gente observa que o flash ele também está funcionando. O que podemos mais testar nesse aparelho? Vamos testar se o aparelho está carregando. Vou pegar aqui o carregador. Conectar o nosso carregador aqui na tomada. E como vocês podem ver, está carregando. A gente já testou também com isso. O touch do aparelho está funcionando. A gente pode vir aqui, apertar todos os números e observar que estão funcionando, deslizar sobre a tela. A gente pode testar também com as letras pequenas, para que a gente saiba que todo o touch, para que a gente saiba se todo o touch se ele está funcionando. Aí o que você vai fazer também é observar a carcaça, você tem que analisar se essa carcaça se ela está marcada, se tem alguma avaria. Botão liga e desliga, está funcionando.
Não precisa decorar a sequência de testes que eu estou fazendo, porque eu vou estar passando o arquivo para vocês, beleza? Você tem que observar também se o aparelho está com todos os parafusos. Você tem que colocar um chip no aparelho e testar se esse aparelho se ele está dando sinal. Você também precisa vir em gravador e ver se o aparelho efetua uma gravação, e você observa que aqui ele está gravando. Todas as funções que você puder testar no aparelho é muito importante, pois como eu falei para você, pode acontecer de você pegar um aparelho que ele tem algum defeito e que você não saiba, e após você entregar ao cliente, e o cliente, por não saber, ou então o cliente mal intencionado, vai culpar você de ter causado algum problema no aparelho. Então, não precisa que vocês tenham decorado essa sequência de teste que eu fiz para vocês, onde tem todos os pontos que você deve estar testando. É muito importante também que você coloque um chip no aparelho e você observe se o aparelho está dando sinal e que você efetue uma ligação, se possível, para testar sensor, para você testar microfone. Tudo que você puder testar antes de abrir o aparelho é de extrema importância. Então, essa aula aqui não é para você decorar o passo a passo de todos os testes que você deve fazer, é mais para lhe orientar que você precisa fazer um checklist antes de abrir o aparelho. Então é isso.